Bom chegar na cidade, tá fresquinho, a primavera tá chegando, então a gente ainda tá sentindo esse frescor da manhã. Vamos aprender uma música para saudar a primavera. A primavera vem chegando, pintando toda a natureza. A primavera vem chegando, pintando toda a natureza. É o sol, é o sol, é o sol que traz toda a beleza. É o sol, é o sol, é o sol que traz toda a beleza. Vamos pintar uma coisa? Só assim. A primavera vem chegando, pintando toda a natureza. A primavera vem chegando, pintando toda a natureza. É o sol, é o sol, é o sol que traz toda a beleza. É o sol, é o sol, é o sol que traz toda a beleza. A primavera vem chegando, pintando. Vandelisa, como ela falou, esse sotaque não deixa de dizer da onde eu vim. Então eu sou cearense de Fortaleza. Lá no Ceará, há 32 anos atrás, eu gosto de contar essa história que eu falo como vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo lá atrás? Eu costumo obedecer. Precisa isso aqui? André, precisa? Para mim, não. Para vocês lá atrás precisa? Que eu tenho uma voz, né? Que eu trabalhei. E eu preciso das minhas mãos. Eu falo aqui também, aí. Né? Então, lá em Fortaleza, 32 anos atrás, eu tive a chance e a oportunidade de conhecer a pedagogia Waldorf de presente, sabe? Não é um comercial, hein, gente? A farinha é transgênica, mas o grupo J. Macedo, sabe Farinhas Dona Benta? Eles estavam chamando jovens para conhecer a pedagogia Waldorf. E foi assim que eu cheguei. Tinha um projeto social deles e eles queriam levar a pedagogia Waldorf para o Nordeste. E aí já faz tempo essa história. E depois eu fui para Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, e lá eu trabalhei numa escola Waldorf pública. Um outro desafio, bem diferente do que eu tinha vivido em Fortaleza, mas com outras cores, outros sabores. E aí agora fazem 12 anos que eu estou na Escola Veredas. Desses 32, fazem 14 anos que eu trabalho com formação de professores Waldorf pelo Brasil. Então eu já fui professora, comecei como professora de educação infantil, depois eu levei uma turma, a gente vai conversar sobre isso, do 1º ao 8º ano. Eu fui o que a gente chama de professora de classe, que é o que o Douglas na Cacau faz, ano que vem quero outra professora. E depois eu tive também uma experiência no ensino médio com filosofia. Então eu cumpri o currículo Waldorf do jardim ao ensino médio e eu tenho essa gratidão de ter recebido isso na minha biografia. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês, nós estamos vivendo um ano bem especial na pedagogia Waldorf. Nós estamos comemorando os 100 anos da Escola Waldorf. E como parte de comemoração, a federação e a seção pedagógica, junto com o pessoal do Trilha do Brincar, eles fizeram um filme chamado Brincar Livre na Escola Waldorf. E eu queria compartilhar com vocês esse filme, que eu fiz parte, foi uma das educadoras convidadas, mas ele traz um pano de fundo interessante para a nossa conversa. Quantas pessoas aqui não conhecem pedagogia Waldorf? Então, como a gente fala da pedagogia Waldorf, e às vezes pode parecer, são paradigmas tão diferentes de educação, esse filme traz um panorama no 1º setênio, que vai depois para a nossa conversa. Eu vou tentar, fazer uma tentativa, espero que eu seja feliz nessa minha tentativa, de estender isso até o 3º setênio, Então essa é uma linguagem bem nossa.
nós estudamos o desenvolvimento da criança nesses períodos de 7 em 7 anos. E todo o nosso currículo, né, a escola ela tem essa abrangência dos 3 primeiros setênios do ser humano, né, não completo o último setênio. Então, de 0 a 7 anos, nós trabalhamos o que a gente chama de jardim de infância. Depois, dos 7 aos 14 anos, que é o ensino fundamental, tem outras características. E depois, o ensino médio, isso se modifica. Então, a educação, ela cobre esses 7 primeiros anos de uma pessoa no seu desenvolvimento. E o currículo Waldorf é baseado no que a gente observa, né? Então, a antroposofia que o Steiner traz ao mundo, ele faz também a partir da sua observação e dos vários conhecimentos que ele tinha, e dos encontros que ele tinha sobre as questões da época dele. Então, ele traz a antroposofia, que era uma visão dele, desse desenvolvimento do homem. Ele teve muitos colaboradores na sua vida. Então, a antroposofia ela tem vários campos profissionais onde ela atua, mas não quer dizer que o Steiner fez tudo, mas tinham professores que colaboraram para o nascimento da escola Waldorf, médicos que colaboraram no nascimento da medicina antroposófica, arquitetos que colaboraram para o nascimento da arquitetura antroposófica. Então, na farmacologia também, as pessoas, o Steiner ele tinha como premissa a pergunta. Quando ele recebia uma pergunta do mundo, aí sim ele movimentava essa pergunta e as forças necessárias para que elas fossem respondidas. Nem sempre se chega a uma resposta, né? Legal é quando a gente pode mudar a pergunta, porque quando você chega a uma resposta, às vezes paralisa o processo. Então, a pedagogia Waldorf também bebe dessa fonte, né, da movimentação das perguntas. E aí, 100 anos depois, nós temos perguntas antigas e novas sobre a educação. Como serão os próximos 100 anos da pedagogia Waldorf? Né? O que a pedagogia Waldorf tem como tarefa? O que é que de 100 anos se modificou? E o que é tão necessário para os próximos 100 anos? Então, esse vídeo tem essa intenção. A gente pegou o Brincar Livre, né, que é uma pergunta bem contundente sobre o desenvolvimento das crianças hoje. E aí eu queria que a gente, juntos agora, a gente vai assistir. Depois eu vou trazer um pouco dessa explanação sobre o currículo Waldorf. E aí vocês podem trazer perguntas para a gente movimentar. Tá bom? Obrigada. Nosso olhar sobre a criança, qual é o nosso esforço de trazer para essas crianças um vínculo, que elas realmente estejam vinculadas aos ritmos da vida. Sempre quando eu vou falar num público que não conhece a pedagogia Waldorf, eu recebo sempre a pergunta se vocês não estão tirando as crianças da realidade? Vocês não estão criando uma bolha de proteção tão distante, já que o mundo é tão tecnológico? Vocês não estão isolando as crianças? E aí eu me pergunto, o que é uma verdade, uma realidade para uma criança nos seus 7 primeiros anos? E eu ainda tenho uma pergunta, o mundo tecnológico, ele é uma realidade? Né? A gente tem esse conceito da realidade aumentada, né? Que o mundo tecnológico traz para a gente uma realidade aumentada. E eu me pergunto, aumentada em quê? Em cheiro? Em peso? Estrutura? E aonde que está aumentada a realidade virtual? Nós que vivemos agora os fenômenos das notícias falsas, da pós-verdade. Vocês conhecem a pós-verdade? A pós-verdade é uma mentira, não é mentira? O que é mentira e o que é verdade? Então, eu trago essas perguntas, né? A gente tira a criança da realidade ou a gente coloca ela dentro da realidade primeira, que é da existência corporal. Então, para a pedagogia Waldorf, o primeiro setênio, nosso trabalho deveria ser de facilitar a criança permear o seu corpo físico.
está diante das suas potencialidades, da sua existência física e proporcionar com isso a si mesmo essa experiência de sentido de existência. Então, uma criança do 0 a 1 ano de vida tem uma tarefa gigantesca. Graças a Deus, nós nunca mais vamos engordar o que uma criança engorda do dia que nasceu até o dia do aniversário de 1 ano, né, gente? Ainda bem que a gente não tem mais essa capacidade de engordar. Você vê uma criança recém-nascida. E depois você vê ela no aniversário de 1 ano, quantas transformações essa criança vivenciou. Só que é muito certo que ninguém dá feijoada para recém-nascida. Alguém já deu feijoada para recém-nascida aqui? Não, né? Ninguém dá uma feijoada para um recém-nascido. Por que a gente não dá feijoada para um recém-nascido? Ele não está preparado. Porque ele ainda está fazendo o quê com o corpo dele? Se adequando à nutrição, eu vou chamar terrena, né? Está adequando, amadurecendo seu estômago, seu intestino, tem todo, então senso comum, né? Geral, ninguém vai dar feijoada para um recém-nascido. Mas eu já vi recém-nascido em shopping. Vocês já viram? Praça de alimentação? Tem um lugar mais feijoada do que praça de alimentação? Naquele som. É impressionante, assim. Primeiro, não tem luz. Aeroporto e praça de alimentação é igual em todo mundo, né, gente? Então, não tem sensação de tempo, a gente tem num shopping. A gente tem sensação de espaço? Também não. A gente está dentro da realidade? Também não. Né? A gente está dentro de uma realidade que alguém montou para que a gente viva. E aí, por que eu dou o tablet para uma criança de meses? Eu comparo esses instrumentos de fácil acesso hoje. Por que eu dou o celular para uma criança de, sei lá, 6 meses? Já vi. 4 meses? Já vi em aeroporto. Qual é a necessidade de um bebê de se vincular a uma imagem tecnológica? De fato, gente, assim, a necessidade ali. É dele ou da mãe? Ou é do pai? Ou do ambiente? A nossa cidade está preparada para receber criança? Os espaços urbanos, eles contam com a existência do ser humano nos seus primeiros anos de vida? Cada vez menos. Uma cidade como Bragança ainda tem, né? Um ar, que a criança pode ir num parque, pode ter um espaço. Vai para São Paulo, uma das maiores metrópoles do mundo, se o pensamento da arquitetura urbana conta com a existência de criança. Não conta. A criança, ela não precisa existir ali naquele lugar, né? Não foi pensado. E aí o que a gente faz? Eu preciso, então, adequar a criança ao espaço que não foi pensado para ela. E aí ela tem que dar conta de algo que ela nem tem ainda arcabouço neurológico, se a gente quiser ver por esse ponto de vista. Quanto tempo o ser humano leva para ter o seu sistema nervoso central amadurecido? Né? Nós nascemos muito incompletos. Eu conto esse exemplo para os meus alunos lá da formação, de que essa formação que Maria Laura fez, Paulo, Douglas, né? Quem mais foi meu aluno? Tem um grupo aqui que foi. E aí, eu conto que um dia eu estava lá na formação, num sítio, e nasceu um jumentinho. Uma jumentinha pariu um jumentinho. E eu fiquei observando, 2 dias depois ele sabia andar, falar e pensava igual a mãe dele. O bicho alto, jumento, gente, para o nordestino é muito significativo, vocês sabem, né? Muito significativo para o nordestino. Então, eu gosto muito de jumento. E aí eu fiquei observando que em 3 dias ele já tinha estabelecido um padrão de aprendizagem bastante satisfatório para a cultura jumentícia. Dali a alguns meses nasceu meu neto, gente. Eu atingi esse estado superior da humanidade de ser avó. E aí, eu tenho 4 filhos e um neto que agora tem 2 anos. E aí eu cheguei, né? Fui olhar minha filha, acompanhei o parto. E aí ele nasceu, eu falei, vou lá 3 dias para ver onde é que esse menino, o que ele já sabe. Gente, ele sabia muito menos que o jumento. E ele com 2 anos, ele ainda não fala português
como o jumento falava jumentês. Ele fala bem, sabe? Ele fala bem, brinca bonito, mas ele ainda não atingiu o máximo de desenvolvimento que eu vi o jumento atingir em 3 dias. Então, nós seres humanos, nós nascemos muito incompletos. Nós ainda vamos precisar do entorno para que a gente, de fato, possa atingir a nossa possibilidade plena. E aí o primeiro setênio, ele oferece esse ambiente. Quando a gente fala em ambiente, a gente considera um ambiente físico, os objetos que essa criança tem contato, o tempo de sono, o ritmo, a alimentação, mas a gente também considera o nosso ambiente cultural. Quem é esse educador, esse pai, essa mãe? O que a gente pode criar como rede humana em torno dessa primeira infância, de possibilidade de um espaço, de um ambiente propício para o humano brotar. Então, nós não alfabetizamos as nossas crianças no primeiro setênio na escola Waldorf. Elas não aprendem a ler, nem a escrever, nem a contar. O que vocês fazem com as crianças lá? Bem, a gente cria um ritmo e é muito perigoso. Uma vez uma mãe foi visitar a nossa escola e falou, e aí a gente estava cozinhando, as crianças estavam com facas perigosas, raladores perigosos, e a gente estava preparando uma torta perigosa, uma torta, né? E aí a mãe falou, essa faca corta? Eu falei, é porque ela precisa cortar inhame, e inhame é duro. Ela falou, ah, entendi. Esse ralador, ele pode ralar o dedo? Eu falei, pode, mas fica bem salgadinho a torta depois. E essa é tão interessante, né? O que é colocar a criança dentro de uma realidade? Gente, eu vou falar para vocês, como eu trabalhei em Nova Friburgo, numa região bastante assim, com muitas dificuldades sociais. Nova Friburgo fica na Serra do Rio de Janeiro, é perto de Petrópolis e Teresópolis. Ontem, com alegria que eu conto que ontem as escolas de Nova Friburgo, que são Waldorf públicas, elas receberam uma menção honrosa da prefeitura pelos 100 anos da pedagogia Waldorf, a escola Vale de Luz e a escola Cecília Meirelles. E eu tive a alegria de trabalhar lá no Cecília Meirelles. E o Emerson, meu esposo, que é o tutor da Cacau, trabalhou na escola Vale de Luz. E lá, e aí eu vou dentro de uma, tá, gente, desse recorte que eu estou trazendo, eu vejo que as crianças e suas necessidades são iguais em todas as classes sociais. Lá eu tinha crianças que viviam em situação de risco, mas que eram completamente destituídas da sua autonomia pelo entorno social. Então eram crianças que eles não tinham chance de preparar o alimento, ou de cuidar do ritmo da casa, ou de brincar livremente. Porque o adulto olha para a criança, de modo geral na nossa cultura, como alguém disponível para a vida. Né? Como alguém, e nem sempre isso quer dizer proteção à infância. Então eu vejo que a criança de hoje em dia ela tem uma necessidade, por exemplo, do brincar livre, a criança e o mundo, sem esse mediador da tecnologia, sem esse lugar que tira a criança de si mesmo, ela tem essa necessidade em todas as classes sociais. Né? A criança está vivendo num espaço restrito, urbano, e num espaço cultural também restrito e pobre de experiências sensoriais. Né? Então, no ritmo, no dia a dia da nossa educação infantil, nós trazemos a cada dia marcado por uma atividade. Tem um dia que eu caminho 40 minutos com as minhas crianças. Eu tenho crianças de 3, 4, 5 e 6 anos. Eu tenho 20 crianças. Uma dessas crianças é um autista bem severo. E a gente, essa junção, essa célula orgânica que forma esse jardim de trocas de experiência entre a idade, mais ou menos como a agrofloresta, né? Que a gente lida com essas diferenças de maturidade desse desenvolvimento, onde um passa para o outro a sua experiência e admiração. Então é menos focado na direção do adulto, mas mais focado nesse cuidado e nessa consciência que esse adulto tem do entorno. E aí nós temos atividades de concentração. A
quando essas crianças estão desenhando, pintando, de expansão, quando elas estão brincando livre. Aí temos nossos espaços são bem ricos de desafios motores, e assim nós vamos fazendo essa composição do ritmo. Cada dia da semana é marcado por uma atividade. Um dia desenho, aquarela, modelagem, caminhada. Cada dia tem algo que acontece e tem que se repete ao longo do ano e vai formando uma segurança interna para essa criança. E dependendo da etapa onde ela está, os desafios são outros. E nós temos durante o dia esses ritmos de concentração e expansão. E durante o ano nós temos festas que se repetem iguaizinhas de um ano para o outro. A gente agora está preparando a festa da primavera. E aí eu coloquei músicas de primavera na minha roda rítmica, que é uma roda onde a gente tem versos, né, e músicas que a gente compõe toda uma narrativa junto com as crianças. Elas têm forte a imitação, e através da imitação que a gente traz a riqueza do mundo natural, do mundo cultural. E aí, quando eu começo a cantar a música, a Wanda começou essa música, os mais velhos, a Wanda começou essa música. Então, tem um que falou, agora é primavera, depois é Natal, depois termina o ano, depois a gente cresce. Achei tão legal essa consciência do ritmo que se forma a partir da experiência. Quando a criança chega no segundo setênio, quando ela faz 7 anos, ela vai para o primeiro ano, e essa base que ela formou lá no corpo físico ainda precisa desse espaço. Então, no lugar de ser um lugar de ensinagem, né, que é assim, o adulto chega com o que ele sabe, e ele precisa ensinar quem não sabe. Bem, nós já temos um outro ponto de vista. A criança, ela sabe muito. Ela não é um nada, ela tem experiências próprias, e ela agora mudou a pergunta. Antes, essa criança, e é tão bonito, quando eles vão fazendo 5 anos e meio, 6 anos, eles começam a mudar a estrutura desse brincar. Esses são os planejadores. A criança de 6 anos, eles passam o tempo todo do brincar planejando. Vamos fazer um navio. Nesse navio vai ter uma porta. Nessa porta vai ter um canhão, porque nós vamos matar os piratas. Isso eles têm 40 minutos. Quando eu começo a cantar para arrumar, eles falam, nem deu tempo de brincar, a gente ainda estava planejando. Isso já é um sinal que eles estão passando pelo processo de transição, que o pensar amadureceu e agora está buscando novas formas de expressão. Aí eles vão lá para o primeiro ano. Então, o espaço de aprendizagem, né, de troca, de conhecimento, onde o professor ele é um condutor. Antes, eu falei do corpo. Agora é o emocional, que a gente chama de alma. Essa alma quer aprender do mundo. Essa criança quer aprender o que a humanidade aprendeu, só que quer aprender do seu jeito. Quer aprender, e cada um tem um jeito de lidar com os conteúdos do mundo. O professor traz essa proposta, e a gente tem o ensino por épocas, né? Durante 4 semanas, nós vamos nos ater principalmente a um exemplo, as letras. Esse professor vai preparar aulas que contemplem essa alma que está sedenta de movimento. Então, ele vai trazer histórias, músicas, expressões de arte plástica que contemple agora aquele conteúdo que faz parte do patrimônio da humanidade. Então, quando essa criança aprende uma letra, é muito engraçado. Todas as crianças já sabem ler, vocês sabiam disso? Esse negócio de ensinar está ficando meio... a desculpa está meio falha. Porque nesse mundo da informação, as crianças têm muitas informações. Eles sabem muita coisa. Né? Eles sabem muita coisa. Só que eles precisam encontrar para isso tudo que eles sabem um caminho para eles mesmos. Porque às vezes o que eles sabem só são de informações rápidas que eles não tiveram a experiência. E muitas vezes as propostas pedagógicas se contentam só com isso, que parece muito, né, gente? Uma pessoa que tem muita informação, a gente fala, nossa, essa pessoa sabe muito. E aí, quando essa informação tem que chegar na vontade, no fazer, numa proposta de interação com o mundo, com o outro, através da profissão, através das relações, esse saber não encontra um viés para o mundo,
porque não passou pela alma de quem aprendeu dessa forma superficial. Então, o segundo setênio leva em consideração essas experiências dos conteúdos, e o Steiner chama a arte de educar. Como que eu posso transformar a experiência matemática, por exemplo, numa vivência própria desse aluno, numa experiência... E aí tem essa do lúdico, mas não é com essa preocupação de que seja tudo divertido, né? Então, assim, meu aluno... A gente não pode dizer assim, olha, a garantia de satisfação de uma... Como é que eu posso dizer assim? De uma alegria... Gente, a gente não é Rivotril, né? A gente não está garantindo, porque faz parte da vida também o sofrimento da aprendizagem. Também faz parte da vida a conquista na alma de vencer, por exemplo, frustrações e de fazer alianças. Mas para isso esse aluno vai ter desse professor um espaço de autoeducação. A minha colega fala, né, na pedagogia Waldorf, a gente entende toda a educação como autoeducação. Tudo que uma criança, tudo que nós, seres humanos, aprendemos, de fato só se transforma em algo pessoal quando a gente aprende de si mesmo. Tudo que eu estou falando nesse momento é muito interessante. Nós temos neurônios espelho, né? Tudo que eu estou falando agora, vocês estão reproduzindo, até na laringe, os movimentos. Deve estar legal aí para vocês reproduzirem meu sotaque, né? Vocês estão reproduzindo movimentos próprios, fazendo uma leitura, agora neurológica, né, de padrões, para que vocês entendam o que eu estou dizendo. Quando isso não acontece, a gente não entende, precisa passar pela gente. Isso o professor de classe, que é esse professor que vai acompanhar, né, o desejável da pedagogia Waldorf, que é o professor que pega essa criança lá no primeiro ano, ele acompanha como um tutor até o 8º ano. Outros professores vão entrar, mas esse é como se fosse o guardião daquela biografia. Porque o nosso currículo, a forma como nós distribuímos o conteúdo no segundo setênio, tem a ver com essa observação do desenvolvimento das fases humanas. E como é gente, né? Onde tem gente, tem que ter muita observação, porque para cada um essa fase vai se manifestar de formas diferentes. Então o conteúdo foi organizado de tal forma que o professor, tendo desenvolvido as suas capacidades de pesquisador e de observador de fenômenos, consiga trazer esse conteúdo como um desafio e como um presente para aquele determinado grupo de crianças. Nós temos sim a observação dos conteúdos exigidos pelo MEC, nós temos sim o desafio do que essa criança de 9 anos precisa ter aprendido, porque tem 9 anos, porque, né, tem um conteúdo que foi pensado dentro das suas necessidades, mas o professor também ele tem como desenvolver através das suas aulas esses espaços onde o individual é contemplado. É um grande desafio, né? É um grande desafio. E também um desafio social. Nas nossas escolas, nós pedimos muita parceria dos pais, né? Os pais precisam, se faz sentido para eles, também estar, né, com esse olhar pesquisador com o mundo. Nós precisamos que os pais sejam os nossos companheiros e não os nossos contratantes. Isso muda toda a relação que a Escola Waldorf quer inaugurar nas suas células sociais. Então, são escolas sem dono, né? Mas são escolas associativas, as escolas federadas. Nós nos organizamos numa federação de escolas Waldorf do Brasil, e as escolas federadas, para serem federadas, elas precisam ter essa estrutura associativa. Isso também é muito importante para um ser humano em desenvolvimento ver qual é a capacidade de acordos que esses adultos, que são os nossos tutores, né? Para essa criança é muito rico entender
quais são os acordos sociais que a minha família e a minha escola são capazes de realmente trazerem para o mundo. Quais são as bases da relação entre a escola que eu frequento e a comunidade de pais e a cidade. Então isso é bem importante. E aí esse currículo ele vai crescendo. No segundo setênio, no primeiro setênio nós também temos trabalhos manuais, trabalhos com a terra, dentro desse contexto imagético. Vocês viram as crianças brincando? Elas brincam, que o Steiner chama de fantasia exata. Né? Brincar para elas não é uma invenção, é algo exato, pleno de sentido e significado. E é tão legal porque elas vão imitar exatamente o que elas vivenciaram. No segundo setênio, e agora tem outras qualidades a serem desenvolvidas, porque aos poucos essa imitação ela vai, não é mais um pano de fundo tão grande, essa criança vai criando outras possibilidades de aprendizagem além da imitação. Então, ao longo desse currículo, né, as escolas Waldorf, a gente traz sempre a língua estrangeira como uma base de flexibilização desse aprendizado, né, para dentro desse ser humano. As artes manuais, tricô, crochê, ponto cruz, depois vem a marcenaria. A gente também tem um trabalho bem cuidadoso em relação ao corpo, com a educação física, com o circo, que depois a gente convida o circo a entrar na nossa sala, para que essa criança, ao longo desse segundo setênio, ela possa realmente beber dessas fontes culturais da humanidade. A gente vai trazendo as histórias das culturas também, a gente conta os 7 dias da criação judaica cristã. Depois a gente traz a história da Índia. A gente traz os mitos gregos. A gente traz os mitos nórdicos. A gente faz também uma pesquisa cada vez mais forte dos mitos dos nossos povos originais, dos mitos africanos. Isso vai criando uma riqueza de imagem que esse ser humano tem do próprio ser humano, né? Nós somos complexos na nossa herança cultural. E ao longo desse segundo setênio isso também é trazido, né? Qual é a história da cidade que eu moro? Eu achei tão bonito aqui, quando eu estava, primeira vez que eu fui lá na Cacau, eu fui ver, mas que cidade é essa, né? Bragança Paulista. Eu vi esse negócio de linguiça, gostei. Aí eu continuei vendo, né? Aí eu vi uma história tão bonita, eu não vou me lembrar do nome, devia ter feito tarefa de casa melhor, mas não fiz, de uma senhora que ela constrói uma igreja em gratidão à saúde da filha. E foi tão diferente para mim me dirigir para uma cidade que nasceu da gratidão, né? Você imaginar que a partir desse sentimento de gratidão pela saúde da filha, surge todo um outro capítulo de uma história de um lugar. Isso é tão bonito, gostei dessa... E na pedagogia Waldorf a gente leva também a gratidão como um ponto de inauguração desse ser humano. Então, no primeiro setênio, a gente trabalha muito a gratidão, mas não com gestos exteriorizados. Ah, grata, obrigada. Não assim, não é um fake, porque as crianças, elas sabem, viu, gente? Se a gente está mentindo. Vocês se lembram desse ditado lá no Nordeste? Tinha, como é que é? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço? Aqui também tinha disso? A pai não presta para nada. Isso não serve para nada, porque a criança, ela vai olhar além do gesto exterior. Né? Quando a gente é pequeno, a gente ainda tem possibilidades sensoriais de penetrar no âmago e na intenção do ambiente à nossa volta. E aí o Steiner fala, para o primeiro setênio, a gratidão tem que ser um processo internalizado do educador, tem que ser muito vivencial, porque se não for assim, for só uma expressão metodológica, exteriorizada, isso, não, por exemplo, não fortifica os ossos. Então tem que ser uma gratidão que chega até os ossos da criança. No segundo setênio, essa gratidão, isso está num livro chamado A Prática Pedagógica, do Rudolf Steiner. Ele fala que essa gratidão passa por uma metamorfose e se transforma. Essa gratidão agora,
ela pode se transformar em algo que passa pelo senso de dever. Não é de dever, de obediência, mas é o que eu devo fazer. Né? Essa devoção, essa gratidão que eu senti no meu ambiente, não que eu fui forçada a ter, mas que eu percebi no meu ambiente cultural, de escola e família, agora eu tenho uma força que eu posso olhar para o mundo e me movimentar para ir ao encontro desse mundo. E aí no terceiro setênio isso vira liberdade nessas forças, vira amor, mas não só esse amor sexual, né, animal, mas um amor que é capaz de se movimentar por transformação social. Então, quando os conteúdos do segundo setênio não tiveram esses professores, essa equipe de professoras, eles não buscaram o sentido de existência da geografia, da matemática, do português, e todos esses conteúdos que não são, para a nossa formação, esses conteúdos eles não são apenas intelectuais. Eles nos formam como individualidades autônomas. Eles nos dão base de comportamento e de vida social. Só que isso pode chegar a um ponto e nos paralisar, ou isso pode chegar a um ponto e mobilizar essas forças para o outro, que isso é chamado esse amor social, que no nosso currículo do terceiro setênio a gente tanto observa. Então, essa criança, dos 7 aos 14 anos, recebeu esse professor que a gente chama de autoridade amada. Não é porque ele manda, mas é porque ele ama o que ele conhece. E aí é possível amá-lo. Esse primeiro setênio, a gente fala que o educador ele precisa ser digno de ser imitado. E digno de ser imitado não é conquistar a santidade, porque aí não dá para imitar, né? Santo, a gente só pode admirar. Mas esse educador tem que ter perguntas existenciais, perguntas sobre a criança que está ali na sua frente. E no segundo setênio ele tem que esse conteúdo do mundo tem que ser um nutridor da própria alma do educador, para que ele possa assim trazer para a criança uma matemática viva, um português vivo, uma geometria, uma geografia que consiga olhar para o mundo e reconhecer as suas formas, porque nós fazemos parte do mundo. É muito interessante, né? Em outras epistemologias, outros tipos de conhecimento, o ser humano faz parte do mundo, não é um extraditor, né? A nossa cultura, de modo geral, ocidental, a gente olha para a natureza, né? Nós somos frutos dessa exploração, né? De tirar da natureza o que é necessário. E hoje já se faz essa pergunta: o que seria uma ecologia profunda que leva em consideração o ser humano e a natureza como parte de um todo? Então, segundo setênio, essa criança, através dos conteúdos que ele precisa aprender bem, né? Que ele precisa ler bem para ser um bom leitor, ele precisa contar bem para que faça parte da sua natureza matemática, o seu espírito, porque era assim que os filósofos chamavam os conteúdos do mundo, de coisas. E vai ter uma profunda sede de experiências significativas. E é próprio do jovem, por exemplo, se sentir imortal. Se a gente olhar depois, né, e ver assim, quando é que a humanidade foi adolescente, né? Quando a humanidade ao mesmo tempo conseguiu passar o mar de monstros, que o Fernando Pessoa conta lá, o monstrengo que está no mar, à meia-noite, pôs-se a girar. A humanidade teve uma época que teve que olhar para o mar e dizer: agora vamos. E aí tiveram as grandes invenções, as navegações. Esse jovem também passa por um momento. E agora esse velho mundo, que é esse mundo do já aprendido, o que é que eu faço com isso? Né? E aí chegam essas compulsões de desafios da própria vida. Então, a escola tinha que ser dialógica no terceiro setênio, estar ligada às perguntas do mundo, que os conteúdos possam se verter num currículo social. Esse jovem precisa ter um ambiente onde de fato ele seja o protagonista, né? E é assim que o terceiro setênio na escola Waldorf tenta trazer esse ambiente de diálogo,
de conversa, de pergunta. E para isso o jovem precisa ter confiança. O que o jovem precisa para ter confiança? Não ser julgado. Não ser julgado, né? Mas ser acolhido, ouvido. Então, é um panorama bem rápido assim, dos 3 primeiros setênios. A gente aqui na cidade tem a Escola Cacau, que começou uma escola super bonita, que agora vai para o 2º ano do ensino fundamental. E eu acho super interessante como essa escola vem se estruturando socialmente, as perguntas que tem dentro dessa cidade, quais são as crianças dos pais que chegam. Então está bem pertinho. Quando eu comecei 32 anos atrás, a pedagogia Waldorf era um negócio longe. Imagina fundar a primeira escola do Nordeste e querer ser uma escola nordestina, porque a gente não queria ser uma sucursal europeia, a gente queria ser uma escola cearense. Era tudo tão longe. Eu fico vendo 32 anos depois de como o Brasil tem uma pergunta, né? De como a escola Waldorf só nasce num lugar onde existe uma pergunta. Então, espero que tenham muitas perguntas, nem todas eu vou ter tempo de responder, mas eu coloco a minha quilometragem à disposição de vocês. Pode perguntar, gente. No seu último comentário, como nasce uma escola Waldorf, né? Você disse, nasce de uma pergunta. Eu gostaria de ouvir, pela sua experiência, um pouquinho mais sobre esse nascer. Eu participei de 2 nascimentos, pessoalmente. A primeira escola que eu fiz parte, a Escola Waldorf Micael de Fortaleza, ela nasceu de uma pergunta de um grupo de empresários. Olha que interessante. Assim como a primeira escola Waldorf do mundo, ela nasceu porque o diretor de uma fábrica de cigarro perguntou para o Steiner o que é que o Steiner teria como ideia de uma escola para os filhos do funcionário. Gente, era uma fábrica de cigarro. Muito interessante. E a escola é chamada Waldorf até hoje. Waldorf não é o nome do pensador, não é o nome do pedagogo, não. Waldorf é o nome da fábrica de cigarro. Isso é tão instigante, né? Como é que pode? Então, no nascedouro da escola Waldorf já vinha uma pergunta. E lá onde eu comecei também veio de um grupo, desse grupo do Farinhas Dona Benta, que tinham filhos em São Paulo, na escola Rudolf Steiner, e desses diretores, e eles diziam assim, mas não tem no Ceará, né? E eles tinham essa pergunta, por que será que nunca chegou no Ceará? E aí eles começaram a chamar, na época eu fazia, sabe aquele antigo normal? Que era bom demais, né? A gente passava, eu estudei no Instituto de Educação, aquela sainha de prega, e a gente ficava de manhã e de tarde na escola para estudar didática da matemática. E aí esse grupo chamou jovens e começou a escola Waldorf lá. Esse é um jeito de começar. Em Nova Friburgo, começou com um grupo de pais, que tinha uma insatisfação com a pedagogia tradicional e começou a estudar antroposofia, pedagogia Waldorf e fundou uma escola. E na Veredas começou com um grupo de pais e professores que se reuniam. Então, o nascedouro da escola Waldorf depende muito da região. Então, não tem um nascimento igual, mas o que tem sempre é essa pergunta, o que nós queremos. E eu acho legal quando a pergunta não é o que eu quero para o meu filho, porque isso é muito restrito. A minha mais velha tem 27 anos. Né? Vai fazer 27, tem 26 anos. E se eu tivesse me ficado restrita, ainda bem que eu tive 4, que aí foi mudando a pergunta a cada filho que nascia. Mas assim, é muito difícil quando o pai é um cliente que quer resolver a questão daquele filho, porque o filho vai crescer. E é muito legal quando a pergunta vem, o que é que eu quero para a educação, para as crianças, para o mundo. E aí eu acho que a escola nasce bonita, porque são muitos os desafios. A escola Waldorf é pessoal. Nós vamos ter uma relação mais próxima, né? Você imagina, como é o teu nome? Angélica de Deus. Como são as nossas assembleias? Porque a escola Waldorf é de todo mundo.
Então, e tem um dono. Qual é o dono da pedagogia, Walter? Nosso ideal. E às vezes pode ser, por ser um desafio social, que nós não temos grandes exercícios sociais assim, né? Os exercícios da nossa estrutura social geralmente são hierárquicos. Tem o que manda, que obedece, quem não obedece que a gente corta, quem obedece a gente premia, ou quem obedece muito a gente não quer porque é sem vontade. Né? Então, e de repente chega uma estrutura social que tem o desafio da convivência, onde eu tenho que me autoeducar. Apesar de eu sempre achar que a melhor ideia é a minha, né? Eu tenho que entender qual é a segunda melhor ideia. Porque pode ser que a minha esteja relacionada a uma necessidade pessoal e passageira. E quando a gente consegue ler a necessidade que ultrapassa a existência da minha pessoa, aí eu faço comunidade. E esses são os desafios das escolas. Sejam que estão nascendo, sejam as mais antigas, né? Eu trabalho numa escola grande, que tem 4 jardins de infância e um maternal, do 1º ao 8º ano, tem ensino médio. É uma escola grande, a Veredas, em Campinas. E que nós temos grandes desafios novos e temos antigos desafios desde o nosso nascimento, que é como que a gente pode juntar pessoas com formações diferentes, agora vamos falar, né, com pensamentos políticos diferentes, mas como é que a gente pode concatenar, juntar, né, sem que a individualidade, porque não é essa a ideia, que o indivíduo perca a sua essência, mas como é que eu posso criar uma instância onde esses indivíduos eles estão em janelas diferentes, mas olham para a mesma paisagem. Né? Então, é um exercício constante. Eu falo que é igual a fazer musculação e meditar. Não adianta você ir um mês para a academia e nunca mais voltar. Não adianta você ter meditado uma vez, funcionou e agora eu sou meditante. Né? São coisas que precisam do exercício constante da presença do eu. Assim a relação social na Escola Waldorf. Qual o papel do pai? Qual o papel do professor? Né? Isso sempre são temas que precisam ser movimentados. Porque quando um ultrapassa o caminho do outro, sem o respeito, quem sofre é o futuro da humanidade. São os seres humanos em desenvolvimento. O que eu percebi na escola é que o aluno vem desaprendendo. Isso. O aluno ele vem do Fundamental 1 até o ensino médio. Quando ele sai do 3º ano do ensino médio, ele sabe tanto quanto um aluno do Fundamental. Não sabe mais. No ensino médio, o aluno não aprende nada de diferente. E temos algumas questões que a gente tem que lidar muito na escola do ensino médio, como automutilação e depressão. Sim. Hoje nós temos uma quantidade enorme de alunos que passam por essas questões. Inclusive, infelizmente, eu estou com uma aluna minha hoje internada no UTI, como inclusive por questões de depressão. Sim. Como que se lida com isso nessa pedagogia? Como é que vocês lidam, também no ensino médio, com todas essas dificuldades do jovem, né, do adolescente, do pré, na questão da adolescência? Como é que vocês lidam com essas questões emocionais? Vocês têm profissionais para caminhar isso? Ou isso não acontece dentro da escola, porque eles vêm uma outra fase, que há uma diferença enorme, né, de formação do centênio, né, que está falando aí. Sim. E na escola não, porque hoje você tem, na escola pública, você tem primeiro, Fundamental 1 é municipal, o 2 ou é municipal ou é estadual, e o 3 é ensino médio. Então, são escolas separadas, com formações separadas, com currículos separados. Como é que vocês lidam com isso dentro dessa pedagogia? Como é o teu nome? Adalberto. Adalberto, eu sou aluna cria de escola pública. Né? Meu pai era funcionário público e eu estudei em escola pública em Fortaleza. Eu vou dizer que o meu ensino médio foi maravilhoso no Instituto de Educação, mas eu já terminei há uns bons 30 anos atrás. Então, assim, eu sou cria da escola pública e já tinham grandes perguntas, né? E de lá para cá a escola pública foi cada vez mais sendo sucateada. Até a formação de professores, que agora, esses 14 anos que eu me dedico a
a pesquisar metodologias com adulto, eu vejo quanto que, por exemplo, os cursos de pedagogia, eles foram perdendo a sua vivacidade interna, né? E mesmo com o fim, com quase o extermínio do ensino fundamental, como a gente tinha do magistério, isso também foi uma perda muito grande para a educação. Então eu sou cria da escola pública e tenho memórias assim, de professores que ainda são para mim exemplo de trabalho interno. Eu tinha uma professora que ela era uma excelente leitora no ensino médio. E eu devo a ela assim, a riqueza de leitura que eu tive. Depois eu fui para a faculdade pública, estudei na Estadual do Ceará, e que também aí eu vi uma outra realidade, né, do poder público. E depois, quando eu fui a Nova Friburgo, eu vi isso que você contou. Educação infantil na prefeitura, depois o ensino fundamental, lá a gente lutou para a progressão. Né? A gente queria fazer uma escola Waldorf do 1º ao 8º ano. Tivemos que lutar bravamente contra, porque imagina vocês trazer qualquer coisa que exigisse de um professor já sofrido, né? Porque a pedagogia Waldorf tem uma exigência de pesquisa, de aprofundamento. Então a gente tem até hoje, que Nova Friburgo continua, tensões internas e externas, né? Políticas e própria do corpo pedagógico da prefeitura. E o que eu vejo, e agora eu vou trazer bem na minha opinião, é que para que existam, a gente precisa reforçar os núcleos comunitários. Como que a gente, como professor de uma escola pública, pode trazer vivências sociais que esse pai e essa família, esses pais estão se sentindo tão solitários, eles possam encontrar na escola núcleos culturais de apoio. É assim que em Nova Friburgo a gente trabalha, né? Que eu ainda colaboro lá. Então, a Escola Vale de Luz fica numa favela onde teve uma época que a gente fez uma pesquisa, tinha uma estagiária de serviço social, que ela fez uma pesquisa que os pais da Escola Vale de Luz em Nova Friburgo tinham em média 25 anos, o pai. Porque eles morriam, porque eles eram soldados do tráfico. Então tinha a família Rosa, tradicional traficantes da cidade, que eram todos pais da nossa escola, e que quem sustentava era a Rosa avó, aquela negona do peitão, assim, sabe? Tinha aquela força, na casa dela tinha 20 netos. E a gente viu como essa mulher precisava, né? E a gente precisava dela. Então, criar esses pequenos núcleos de apoio à família, mas que a escola seja mas é um grande desafio. Nós, professores Waldorf, nós temos a escola como a nossa vida social. A gente encontra um sentido existencial. Eu não consigo separar a minha profissão da minha vida pessoal, porque eu não quero. Porque eu me sinto inteiro nesses trabalhos de atuação, né? A escola não pode se privar, não consegue mais ficar nos muros, nas suas salas fechadas. Então, diz respeito à experiência Waldorf pública, nós ainda vamos caminhar muito. Mas essa experiência de Nova Friburgo é isso, reforçar os núcleos de cultura social, reforçar esses espaços de presença dos pais, né? E de presença que seja gostosa, que esse ser se sinta como parte da sociedade, que a sua opinião é importante para o crescimento do seu filho, né? Isso ainda é um grande desafio para a pedagogia Waldorf, porque na grande maioria são escolas associativas e que têm acesso a uma elite. Na verdade, seja isso, o núcleo de pedagogia Waldorf com escolas públicas ainda é muito pequeno do que pode ser daqui a 10 anos, 100 anos. Quanto à juventude, que é a outra parte, o que a gente também tem encontrado, muitos jovens chegam no nosso ensino médio com dependência digital, vocês conhecem esse diagnóstico? É tratado com os mesmos remédios para cocaína. Então a gente está recebendo nos últimos anos no ensino médio crianças jovens com dependência digital, com automutilação, depressão e ansiedade. E muitas marcas de bullying, muitas marcas. E bullying, que aí a gente fica pesquisando aonde que o bullying começa, sabe? Lá na dormência do primeiro setênio, onde esse professor não observa com clareza, não traz um ambiente onde essa gratidão está nos ossos, né? O que a gente, no nosso ensino médio,
tem essa proposta do aluno como parte do processo de pesquisa das aulas. Então, eles têm aulas, claro, eles têm essas aulas expositivas, mas tem muito projeto, onde eles trazerem o conteúdo. Então, essa é uma grande ainda, a gente ainda está pesquisando, lá tem uma equipe bacana de professores que pesquisam essa metodologia, onde que o aluno pode, de fato, ser ele o protagonista. Nós temos, por exemplo, disciplina de tecnologia, para que esse aluno ele não seja só um usuário da tecnologia, porque hoje, gente, a gente tem que falar de usuário, tá? Nós não somos só consumidores de tecnologia, nós estamos correndo o risco de sermos usuários, sermos dependentes da tecnologia. E esse jovem, e aí nós temos muitas oportunidades, por exemplo, de estruturação social por parte deles. Projetos sociais de visita, ou projetos onde eles são os protagonistas de desenvolver o próprio conteúdo. Então, que a gente chama de projetos, né, onde esses jovens, eles fazem... Por exemplo, nós temos também, o nosso currículo de arte é bem robusto. E no fim do 8º ano, essa semana está acontecendo lá na Veredas, eles apresentam uma peça que a professora, junto com eles, escolheram, só que eles são responsáveis por tudo que uma peça profissional precisa ter. Desde a pesquisa de vestimenta, pesquisa de época, a iluminação, figurino, tudo isso eles vão passar um ano com todos os conteúdos paralelos e esse projeto de teatro. No fim do ensino médio também tem uma peça que eles agora precisam ainda ser mais técnicos, porque eles têm mais habilidades, né? Eles aprenderam eletricidade, na tecnologia, eles aprenderam um monte de conteúdos que agora eles vão colocar, e o teatro é como se fosse assim um resumo de todo o aprendizado, né? Para você montar um teatro, você precisa saber muita matemática, muita história, e aí ali é a expressão física desse conhecimento. Outra coisa que os alunos do ensino médio eles estudam biografias. Então, no 9º ano, que seria o primeiro ano do ensino médio, que lá nós temos 4 anos de ensino médio, 1 ano a mais que a escola tradicional. No 9º ano, esse aluno precisa apresentar uma biografia de alguém que ele achou relevante. Ele tem um orientador, um professor que pode... Eu já fui orientadora lá no Jardim, no aluno do ensino médio, e ele tem que se aprofundar naquela biografia. E ele tem que fazer uma apresentação pública, assim como eu estou fazendo para vocês, do biografado. No fim do ensino médio, além do teatro, tem que apresentar um TCC, um trabalho de conclusão de curso. A minha filha fez a figura feminina na obra da Raquel de Queiroz, porque ela detestava que todo mundo imitava o sotaque dela como se ela fosse uma cangaceira. Mulher macho, Paraíba, mas ela falava, nem Paraíba eu sou cearense. E aí ela pegou a obra de Raquel de Queiroz, que ela tinha lido, gostou, e ela saiu. Ah, tem a Beata, tem a Donzela, tem não sei o que, não sei o que. E é tão legal, que tinha a ver com autoidentidade, tinha a ver com a pergunta dela, por que todo mundo acha que eu sou cangaceira? Ela falava pra mim, cangaceira é você. Porque, né, na adolescência, a mãe é tudo que é bom. Você que tem esse jeito de cangaceira, eu não. O meu filho fez, por exemplo, o TCC dele foi a origem do palhaço. Ele pesquisou aonde o palhaço nasceu, quais as expressões do palhaço até esse clown, né, de hoje. E ele pesquisou isso, mas o que ele fez foi um espetáculo com os palhaços que ele admira. E ele levou isso, fez apresentações. E ele observava a relação com o público. O palhaço dele, todo mundo chorava, porque era um palhaço triste. E aí achei muito interessante que eu perguntei para ele, e agora? Você vai querer fazer teatro, né, na Unicamp? Ele falou, não, né, mãe, matei meu palhaço, vou deixar isso para lá. E foi fazer psicologia. Eu falo para ele, e aí, filho, vai usar o palhaço na psicologia? Ele olha para mim e fala, por favor, né, mãe, me poupe. Então é tão legal, esse jovem pode pegar algo que vem dentro dele e transformar num projeto, né? E aí tem que ter muita conversa, muito tempo com eles na escola, muito espaço de troca. E eu gosto muito, tem um professor, um médico, Michael Iari, ele até tem vídeos no YouTube que ele fala de depressão e ansiedade. Que ele diz que depressão e ansiedade é a tentativa da nossa subjetividade, do nosso eu, de rebeldia
contra a massificação. Depressão é força, é uma tentativa desse ser humano que é levado nessas relações líquidas, passageiras, superficiais, de realmente estar dentro de si. Então, depressão, e para mim mudou tudo, assim, depressão e ansiedade é a natureza humana buscando a cura para tamanha falta de realidade, né? E é assim que a gente tenta acompanhar. No ensino médio, cada turma tem 2 tutores. Eles têm a equipe de professores, mas eles têm 2 tutores, que são como se fossem aqueles adultos que acompanham e estão disponíveis para ouvi-los com respeito, né? Eles sabem que tem 2 adultos que vão olhar para além do que eles se mostram. Nós temos uma comissão de inclusão, nós temos uma coordenadora de inclusão que é uma psicóloga, mas ela faz, vamos dizer assim, como o professor Waldorf, a gente estuda muito querer, sentir, pensar. Para ser professor Waldorf, a gente faz um curso, tem cursos de 3 a 4 anos de especialização. Então a gente também trabalha as nossas artes, o nosso teatro, o nosso TCC, dentro dessa visão humana. E tem essas articulações, né, de equipes. Nós temos reuniões pedagógicas longas, que eu sei que na escola pública vocês são artistas, porque a estrutura é muito pouca, né? Vocês recebem pouquíssima estrutura. E nós temos a tarde de quinta-feira, de 2 às 7 da noite, de 2 da tarde às 7 da noite, nós temos reuniões, estudos, discussão, observação fenomenológica de alunos. Então, essa nossa estrutura, ela dá uma substância, assim. Em São Paulo tem a Favela Monte Azul, que é um projeto grande. Tem esse moço que apareceu no vídeo, ele trabalha com pedagogia de emergência, que também bebe da fonte da pedagogia Waldorf, da antroposofia, e que vai em busca desse jovem da periferia, em busca dessa formação do educador social, do professor social. Esses são os desafios desse próximo século para a gente. Humano, educador, pai, professor e a vida cultural, olhe a partir da autoeducação para as suas ferramentas e entenda o desenvolvimento humano. E que esteja aberto a essa pergunta. Eu não acredito em grandes movimentos políticos, eu acredito na revolução individual, dessa ética pessoal. E que aí a gente pode encontrar parceiros que podem fazer desses pequenos núcleos algo mais vivo. Então, quando a gente olha para uma criança de 0 a 7 anos e a gente começa a pensar por que ela precisa brincar e o que é o brincar no desenvolvimento dessa criança, e eu começo a olhar de fato o que é que essa criança está me pedindo como existência, como realidade, aí eu tenho chance de mudar um núcleo maior. Quando eu olho para uma criança de segundo setênio, de 6º ano, que você falou muito bem, hoje em dia, essas crianças que estão aí, elas desaprendem porque a escola não é interessante. E elas têm mais a que desaprender mesmo, porque ficar reproduzindo fórmulas que não se sustentam no dia a dia, que não nos trazem nutrição, né? É tão bonito e rico você conhecer, ter aprendido uma coisa lá na juventude que até hoje tem um eco dentro de você. Então o que eu vejo é assim, a gente pode fazer uma revolução individual. Quando um jovem chega no 3º setênio, que ele teve professores, e aí tem pesquisas muito legais assim, sobre a resiliência. Eu gosto muito de ler pesquisas, e aí tem uma pesquisa que esse pessoal da Aliança pela Infância fez, que é numa comunidade, percebeu-se que tinha um número de pessoas significativos que tinham conseguido um lugar bacana de transformação social e pessoal. E eles saíram mapeando o que essas pessoas tinham em comum, eram de diferentes idades. Uma professora. Eles tinham tido uma professora em comum. Que ela tinha ela era uma rebelde interna, onde ela buscava ferramentas de educação e não de ensinagem, mas de algo profundo de vínculo. Então, isso que a pedagogia Waldorf ela traz como parte do seu princípio
né, esse desafio do social. E quem é essa criança que está do meu lado, que eu preciso educar? Qual é a fase de desenvolvimento que ela está? E como é que é o meu olhar de pesquisador e de observador? Como é que eu olho para essa criança? Não que eu acho bonito ou feio dela. Eu não sei que oração, não pode fazer. Meio-dia. Ah, então a gente pode ficar aqui até 6 horas da noite. A senhora falou que a senhora é do Nordeste, eu também. Sou de Valença, Bahia. Me formei na Universidade do Estado da Bahia, na UNEB. Aí minha pergunta é tipo, o que é pedagogia? Inclusive eu tenho interesse de fazer pós também na pedagogia Waldorf, conhecer mais dela. Qual é o método que a pedagogia Waldorf tipo tenta para incluir pessoas que são de camadas populares, periferia, que inclusive você até falou lá, né, que a maioria tem acesso a pessoas mais da elite, assim. Minha preocupação é tipo que eu gostei muito da filosofia que uma professora minha do semestre ela ensinou, ela deu só uma palhinha do que é a pedagogia Waldorf lá. Então, esse, como eu falei para ele, hoje é o desafio do próximo século para a pedagogia Waldorf, né? Eu fui diretora da federação muitos anos atrás, e aí primeiro tinha essa grande, as comunidades se organizando. A Bahia é um lugar que mais cresce iniciativas Waldorf no Brasil, pequenos jardins, tem a escola Dendê da Serra, que é interessantíssima, que é uma escola muito rica, que tem uma proposta social, mas ainda tem todo um campo de exploração nesse sentido. Então precisam de perguntas como a sua e pessoas que se movam e que surjam desses núcleos. Hoje a maioria das nossas escolas são associativas e tem um acesso restrito a pessoas que têm uma capacidade financeira mais favorável. Mas a tarefa está aí. Eu passei, eu falo que foi a minha grande pós-graduação, foram os anos que eu passei em Nova Friburgo. Tudo que eu tinha aprendido como pedagogia Waldorf, colocar isso à disposição de uma comunidade tão violenta como lá no Rio de Janeiro, foi muito importante para a minha formação, né? O que a pedagogia Waldorf traz, realmente, é uma proposta de renascimento do ato pedagógico, onde o conteúdo é importante, mas a gente não pode fechar os olhos do que é que um conteúdo que pode ser meramente intelectual, de como esse conteúdo também tem uma atuação emotiva, social e no âmbito da vontade. Então isso que a gente sabe, a gente ficou meio bobinho de achar que o que a gente aprende para a cabeça só serve para a cabeça. Não é, gente. O que a gente aprende, né, desses conteúdos permeia o nosso coração e nos dá força aos nossos membros. Isso que a pedagogia Waldorf traz. Eu falei para a Rita, eu falo para as meninas, falo muito. Então já são meio-dia. Queria te agradecer, em primeiro lugar, porque eu cheguei aqui. Se a sua intenção era deixar cheio de perguntas, eu saio daqui repleto delas. Mas eu vou tentar concentrar numa que me despertou a curiosidade, tem a ver até com algo que foi comentado aqui. Meu filho hoje tem 7 anos, está no 2º ano de pedagogia convencional, vamos dizer assim. E eu, filho de escola pública ali dos anos 80, assim, eu vejo muitas diferenças, né? Aí eu vou tentar encaixar tudo isso. Você comentou na sua apresentação do respeito à individualidade do aluno, né? E do desafio de conciliar a grade do curricular, obrigatório, etc. Uma coisa que a gente vive hoje, pelo menos na escola onde ele está, que me chama muita atenção, é a quantidade de avaliações a que ele é submetido, né? Essa semana acabou mais 2 semanas de avaliação, que é uma coisa que se repete tanto, que às vezes eu converso com a minha esposa e falo, acho que ele não tem tempo para aprender nada, porque ele só fica fazendo prova o tempo inteiro, né? E isso provoca, assim, a gente procura lidar bem com isso, mas isso provoca uma certa ansiedade em nós, enquanto pais, que exige da gente um cuidado até para não passar essa ansiedade para ele com 7 anos, né? Nessa filosofia de pedagogia que você apresentou, como é que se concilia essa necessidade de uma avaliação? Lógico, você precisa ter o progresso,
mas ao mesmo tempo respeitando essa individualidade que, por exemplo, na turma do meu menino, ele é de abril e então ele está no final do ciclo, né? Ele é um dos mais novos da turma. E ele já convive com crianças que nasceram em julho, que estão num outro ciclo, a gente percebe claramente isso na infância. Como é que é essa coisa de avaliar e respeitar essa individualidade? Como é que se concilia isso? Então, o processo de avaliação... E a ansiedade decorrente disso também. O processo de avaliação na escola Waldorf, a gente leva em consideração mais aspectos que o mero intelectual. Não estou dizendo que o conteúdo intelectual é desprezado, tá, gente? Mas ele é parte de um todo. Então, o professor, quando vai fazer a avaliação de um aluno, ele tem que ter, assim, uma visão ampla desse indivíduo de desenvolvimento em vários aspectos. Como é que esse aluno está em termos motores? Quais são as suas conquistas físicas, né? Como essa criança está em termos do seu próprio saúde e desenvolvimento, crescimento, doença, saúde. Como é que esse aluno se mostra emocionalmente? E como é que, por fim, esse aluno tem esse aprendizado cognitivo? Porque a gente sabe que uma coisa está encadeada na outra. Então, esse professor tem que ter esse olhar, essa acuidade de percepção dessas pequenas diferenças. E dentro dessa etapa, vai em consideração isso. Mais novo, mais velho, tipo constitucional, tendência de temperamento. E também a ensinagem desse professor tem que levar em conta esses aspectos, né? Tem criança que aprende de um jeito, criança que aprende do outro. Então, essa variação metodológica é bem importante que o professor leve em consideração para esse processo final de avaliação. E esse professor também sabe que a avaliação do aluno é a avaliação dele mesmo, do seu próprio trabalho. Então, é um conjunto de processos de acompanhamento que deveriam ser compartilhados com as famílias, certo? Com certa regularidade. E deveria junto, família e escola, e observando o desenvolvimento daquela individualidade, buscando os recursos necessários para que ele floresça da melhor forma possível. O Steiner tem uma visão de educação, que a educação ela deveria propiciar às crianças, o espaço educativo, ferramentas de saúde. Então, a gente também tem essa visão da pedagogia Waldorf como algo que traga... Porque a gente estuda muito a patologênese, né? Por que a criança não aprende? Porque ela tem tal problema. Mas também, qual é a origem da saúde? Como é que essa saúde se desenvolve? Então, a avaliação é ampla, ela tem momentos onde é avaliado o que a gente chama de querer, que são as ações da criança em relação àquele conteúdo. Tem avaliações relacionadas ao sentir dessa criança e avaliações relacionadas ao pensar dessa criança. E quando a criança chega, a gente também faz uma avaliação para ver qual é a turma que essa criança estaria mais dentro do espaço onde ela floresceria mais. Então, tem a idade e tem esses outros pontos a serem avaliados, né? Por isso que eu falo, é muito pessoal. E tem o que a gente chama os conselhos de classe, onde essa criança, onde esses professores, eles conversam. Não conselho de classe para passar, porque eu já vi conselho de classe que você pega aquela listinha e sai só, né, distribuindo. Não, mas o que esse corpo de professores também pode estabelecer como acordo de desenvolvimento para aquela criança em especial? Eu poderia chamar a pedagogia Waldorf também de pedagogia do vínculo. Vínculo do professor com a criança, da criança com o professor e com o conteúdo, do professor com o conteúdo com a criança, vínculo dos pais com o professor, com a criança e com os conteúdos. A gente pode chamar também de pedagogia do vínculo. E vínculo é uma coisa que precisa ser cultivada, né? E uma das palavras-chave que o Steiner fala é a confiança. Como que a gente pode criar um ambiente de relação de vínculo que essa criança possa sentir esse entorno de respeito entre os adultos? É assim a nossa base de avaliação. A Cacau vai se apresentar, também esse é um espaço da Escola Cacau se apresentar. E nós estamos no período de matrícula da Cacau. E agora eu quero agradecer essa oportunidade. Menino, por onde é que já deu meio-dia? Mais meio-dia? Mas a gente pode ver outro dia, né, Rui? E aí, eu quero agradecer esse espaço de troca. E
fica esse convite desses próximos 100 anos, os desafios que a educação traz e os desafios que todos nós estamos envolvidos, né, com o humano. Eu não acredito num futuro cinzento para a humanidade. E eu não sou otimista. Mas eu não acredito que nós seremos dominados por máquinas intelectuais que nos sufocarão. Eu acredito que o ser humano é capaz de desenvolver o olhar humano. Porque eu vejo criança brincando. Então, gente, quero dividir essa minha ideia de futuro, né? O Steiner fala que todos os dias acontecem milagres. Que se tem uma noite que a gente não acha que aconteceu um milagre, é que a gente não viu o dia direito. Então eu fico com esse convite para o futuro para vocês. Eu não acredito que o futuro será sombrio. Eu acredito que a gente passa por uns túneis assim, de escuridão na história. Que é para a gente ter forças de vencer e de chegar no futuro que nós desejamos. E aí o presente aqui da Pedagogia Waldorf na cidade, a Cacau carrega. Podem se apresentar.